Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Como que você faz para escolher um bom CDB e investir com segurança? Bom, um CDB ele é um certificado de depósito bancário e ele é um investimento de renda fixa. Deixei anotadinho aqui para você. Então o que é CDB? CDB é uma sigla, tá? C de certificado, o D de depósito e o B de bancário. Ai, Maicon, muito complexo. Bom, imagina o seguinte. Você já deve ter feito algum depósito naquele negócio lá que chama, como é que é? Poupança, né? Provavelmente você já teve aquela poupança, não é verdade? A tal da caderneta de poupança. Então quando você faz um depósito na poupança, você não tem um comprovante de depósito? Então aqui é a mesma coisa, didaticamente falando, é claro. Quando você investe em um CDB, você tem um certificado, ou seja, uma comprovação, né? Está certificado que você fez um depósito bancário. Então, um CDB, ele é um investimento. Assim como a poupança é um investimento de renda fixa, um CDB também é um investimento de renda fixa. E os investimentos, né, de renda fixa são investimentos que você tem mais previsibilidade de qual vai ser a rentabilidade, diferente de você investir na bolsa de valores. Quando você investe na bolsa de valores, você vai lá, compra uma ação, sei lá, isso aqui não é indicação, pelo amor de Deus, né? Compra uma ação da Petrobras. Como que você vai comprar essa ação da Petrobras? É interessante você fazer uma análise, né? E aí você vai analisar gráfico, vai fazer o valuation da empresa. É mais complexo. É possível também, não é difícil, mas é mais complexo investir na renda variável, que é a bolsa de valores, e é mais simples investir na renda fixa. Bom, quando a gente fala em CDB e quando a gente fala em escolher um bom CDB, eu quero que você entenda como que funciona a rentabilidade. Então, como que funciona a rentabilidade do CDB? A gente fala que a rentabilidade pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada e pode ser híbrida. Vou ensinar isso daqui para você de uma forma super simples e super prática para você conseguir entender. Híbrida significa que o seu investimento em CDB vai ter uma parte pré-fixada mais uma parte pós-fixada. Aqui, pós-fixada. Então, híbrida, eu posso dizer que é isso mais isso, né? Vou até fazer assim, ó. Híbrida seria um investimento que ele tem pré-fixado mais pós-fixado. Então, vamos entender o que é pré-fixado e vamos entender o que é pós-fixado. Porque híbrido simplesmente é a soma das duas coisas, né? Igual a um carro híbrido, um carro que é movido a energia solar, energia elétrica, movido, sei lá, a gasolina, diesel, álcool, movido a água, né? Um carro que é movido a mais... Eu exagerei, é claro, né? Um carro que é movido a gás, por exemplo, né? GLP, né? Então, um carro que ele é movido a gás... A água, acho que isso nem existe, né? Eu já vi uns kits água aí na internet para comprar, coisa de maluco, né? O carro que ele tem mais de uma forma de combustível, a gente fala que é híbrido. Então aqui nos investimentos é a mesma coisa, tá? Quando é pré-fixado, né? Mais de uma forma de rentabilidade, a gente fala que é híbrido. Bom, pré-fixada. Pré-fixada significa que vai ter uma rentabilidade pré-determinada. Pré-determinada, acho que escreve tudo junto assim, né? Então vai ter uma rentabilidade pré-determinada. Por exemplo, então vamos colocar um exemplo aqui. Você vai lá investir no CDB e ele tem uma rentabilidade de 10%. Essa rentabilidade normalmente ela é mostrada ao ano, tá? Isso que é o mais normal. Então vai estar assim, ó, 10% AA. Isso significa que esse CDB, deixa eu colocar bem bonitinho aqui em cima para você, né? Então, qual é a rentabilidade, o que a gente está falando, do CDB? Então, ó, exemplo, 10% AA. Então, nesse caso, a rentabilidade do CDB é 10% ao ano. Ponto. Simples, tá? Você investiu lá R$100, né? Vai render 10% ao ano, tá? Lembrando sempre que são juros compostos, né? Ele já começa a render diariamente, tá? Então, é como se você pegasse 10% ao ano. A gente não vai fazer essa conta complexa aqui, tá? É como se você pegasse esse 10% ao ano, digamos assim, e dividisse esse 10%, né, em 365 dias. Aí seria a rentabilidade ao dia.
Não é assim que faz a conta, tá? É um pouquinho mais complexa. Mas, então a rentabilidade vai ser mostrada para você ao ano, mas o legal é que se você investir hoje, já vai rendendo diariamente, tá? Não vai esperar um ano para render. Não, investiu hoje, amanhã já tem um pouquinho de rentabilidade ali. Diferente da poupança, né? Que você tem que esperar 30 dias para ter a primeira rentabilidade. No CDB, a rentabilidade já vai acontecendo diariamente. Mas a rentabilidade ela é mostrada normalmente quando é pré-fixada ao ano. Então ela vai render 10% ao ano, né? Ou vai render 11% ao ano, ou vai render, sei lá, 7% ao ano. E aí pronto, tá? Não depende de inflação, não depende de taxa Selic, não depende de nada. A rentabilidade está pré-fixada. Se for 7%, vai ser isso e pronto. Agora, pós-fixada. É difícil às vezes as pessoas entenderem isso, né? Como que uma rentabilidade pode ser pós-fixada? Bom, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo para facilitar para você. A poupança ela é um investimento que tem rentabilidade pós-fixada. Então, se você analisar, a rentabilidade da poupança ela sempre vai mudando, né? A rentabilidade, se é que pode ser chamado de rentabilidade aquilo que paga para você, né? É uma remuneraçãozinha lá, na verdade, né? Mas a rentabilidade ou remuneração que seja da poupança, ela acompanha a taxa Selic e ela acompanha a TR. Então, se a taxa Selic é mais alta, a poupança paga um pouquinho mais, né? Paga um percentual dessa taxa Selic, né? Se a TR ela é mais alta, se ela não fica zerada, como ela ficou por muito tempo, a rentabilidade da poupança aumenta. Então, a rentabilidade da poupança pode aumentar ou pode reduzir. Por quê? Porque a rentabilidade da poupança, a título de exemplo aqui, tá? O objetivo é que você avance, né? E não fique na poupança. O objetivo é que você assista os vídeos aqui e coloque em prática, né? Gradativamente. Lembrando, gente, que tudo que eu falar aqui para você é um conteúdo, ó, tá aparecendo aqui embaixo, de educação financeira, tá? Não é indicação de investimento, não tô fazendo uma recomendação aqui, vai lá e investe em CDB. Até porque tem vários CDBs, você vai estar no seu momento financeiro, que eu não sei qual que é o seu momento financeiro, então o objetivo aqui é você começar a entender como que você faz a análise de um CDB. Bem, deixa eu colocar aqui no quadro de anotações novamente. Então a poupança tem rentabilidade pós-fixada, né? A poupança uma hora rende um pouquinho mais, uma hora um pouquinho menos, mas sempre rende pouco. E a rentabilidade pós-fixada, essa que varia. Show, legal, tirei minha imagem aqui. A rentabilidade pré-fixada, ela não varia, tá? Se for, nesse exemplo aqui, 7% ao ano, não importa se a taxa Selic, taxa Solic, né? Não, já não é o primeiro vídeo que eu falo taxa Solic. Depois vocês ficam rindo aí de mim, né? Não importa se a taxa Selic subiu, se a taxa Selic caiu, né? Se a inflação subiu, a inflação caiu, TR, né, que é a taxa referencial, subiu, TR caiu, não importa nada disso. Quando é um investimento pré-fixado, é aquela taxa que você contratou e pronto, acabou. Ó, aqui no exemplo 7%, né? Pós-fixado, ele vai variar, tá? Então a poupança aumenta, reduz, né? Nunca rende muito, mas sempre vai ser uma rentabilidade que ela varia, tá? É até interessante porque é chamado de renda fixa, esses tipos de investimentos, mas quando é um investimento que tem uma rentabilidade pós-fixada, a rentabilidade ela vai ter uma variação sim. Então como que funciona essa rentabilidade pós-fixada do CDB? Ele vai acompanhar algum indicador do mercado, né? Vai acompanhar algum indicador do mercado. Ele vai acompanhar, por exemplo, a taxa Selic. Ele vai acompanhar, por exemplo, o CDI. E ele pode acompanhar outras taxas também. Então eu investi em um CDB que ele acompanha a taxa Selic. Legal. Vamos tirar a poupança aqui para ficar mais clara a minha explicação. Investi em um CDB que ele acompanha a taxa Selic. Então ele tem rentabilidade pós-fixada. Maicon, investi em um CDB que ele acompanha o CDI. Então ele tem a rentabilidade pós-fixada. Bom, o que é muito comum você encontrar? Deixa eu tirar essa parte aqui. O que é extremamente comum você encontrar no mercado? Você encontrar CDBs
com rentabilidade pós-fixada e que acompanham o CDI. E aí essa sopa de letrinhas começa a fazer uma mistura na sua cabeça, mas é muito simples, tá? CDB é o investimento. Se a rentabilidade é pós-fixada, vai acompanhar, por exemplo, o CDI. Se a rentabilidade é pós-fixada, vai acompanhar, por exemplo, a taxa Selic, tá? O mais taxa Selic, né? Taxa Selic, Michael. O mais comum é nós termos CDBs que acompanham o CDI. Então, o mais comum são CDBs, tá? Vou colocar entre aspas aqui para destacar o nome, tá? CDB é o investimento que nós estamos aprendendo aqui. O mais comum, você encontrar CDBs que acompanham... Eu ia escrever a taxa Selic, que acompanham o CDI, tá? E aí o CDI, ou taxa DI, ou DI, ele é um indicador. Então vamos entender um pouquinho de CDI, né? CDI pode ser chamado também de DI, né? Ou taxa DI. Isso daqui é um indicador. Bom, quanto que é esse CDI? Como é que você vai saber quanto que é o CDI? Muito simples, tá? Muito fácil. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Acompanha comigo aqui, presta atenção, tá? Acompanha comigo. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Então a gente pode dizer que a taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Didaticamente falando, claro que se eu fosse entrar em questões técnicas, são coisas diferentes. Mas didaticamente falando, a taxa Selic, ela é o CDI. Legal? Então a taxa Selic, ela é o CDI. Bom, eu estou falando isso porque é mais fácil você encontrar a informação, né? É mais comum você ouvir, a taxa Selic subiu, né? A taxa Selic subiu, aí foi para 10%. Taxa Selic caiu, foi para 2%. Então essa taxa Selic, ela corresponde à rentabilidade do CDI. Então se você investe em um CDB que ele acompanha o CDI, é só você saber qual que é o CDI, né, para você saber qual que é a rentabilidade dele. Bom, é interessante você observar que quando a gente fala em rentabilidade do CDB, né, eu estou falando aqui da rentabilidade do CDB, que o CDB é o investimento, né, e esse CDB que ele acompanha o CDI, ele vai entregar para o investidor um percentual do CDI. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, avançando aqui, tá? Tá ficando um pouquinho técnico aqui, mas não vejo outra forma de explicar bem certinho para você. E é melhor você saber exatamente no que você está investindo do que simplesmente o gerente do banco, o assessor de investimentos, né, o consultor de investimentos, alguém fala para você, ó, investe nisso e você não sabe o que está fazendo. Bom, então eu falei para você que vai ser um percentual desse CDI. Exemplo, 100% do CDI. Se a rentabilidade é 100% do CDI, e vamos imaginar que o CDI hoje, né, ele está em 12,65% AA, ou seja, 12,65% ao ano, então seu investimento vai render 12,65%. Por quê? Porque ele rende 100% do CDI. É por isso que a poupança sempre dá menos, tá? Porque a poupança ela não rende 100% da taxa Selic. A poupança rende 70% da taxa Selic. A poupança rende menos. Agora, beleza, você deve ter entendido essas partes iniciais, né? Então vamos lá revisar aqui um pouquinho. Qual que é a rentabilidade do CDB? Pode ser pré-fixada. Exemplo, vai ser 7%, 7% acabou. Não depende de nenhuma outra taxa, né? É a rentabilidade contratada, lá, 7%. Ou, ao invés de pré-fixada, pode ser pós-fixada. E aí vai acompanhar, quando é pós-fixada, a gente chama em economia um indicador. E o indicador mais comum que o CDB pós-fixado vai acompanhar é o indicador chamado CDI. E aí eu trouxe alguns exemplos, né?
quando você vai investir em um CDB pós-fixado, então rentabilidade do CDB pós-fixado, né, que acompanha, por exemplo, o CDI, que é o mais comum, ele vai ser um percentual do CDI. Se ele rende, por exemplo, 100% do CDI, e se o CDI, né, hoje está 12,65, então seu investimento rende 12,65. Agora, avançando um pouquinho mais, onde que eu encontro essas informações? Né? Como que eu vou saber, Michael Lima, qual que é o CDI de hoje? Qual que é a taxa DI, que é a mesma coisa de hoje? Você pode procurar em dois lugares. Eu falei para você que o CDI e a taxa Selic, eles são valores muito próximos. A gente pode dizer que eles se equivalem. Onde que você encontra essas informações, né? Ah, Michael, eu tenho aqui um CDB que ele rende 110% do CDI. Então, onde é que está o CDI? Onde é que eu encontro? Dois lugares para você procurar qual que é o valor do CDI. Primeiro lugar, no site do Banco Central, tá? Esse daqui é o site do Banco Central. Aqui no Panorama Econômico, tá vendo aqui, ó? Panorama Econômico, né? Ele vai trazer para você qual que é a inflação, não interessa para nós. Ele vai trazer para você a taxa Selic. Essa sim interessa para nós. Qual que é a taxa Selic hoje, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? Eu estou fazendo o vídeo aqui para você. A taxa Selic é 12,75%. E quanto que é o CDI? Né? O CDI ele vai ser 0,10 aproximadamente a menos do que a taxa Selic. Aliás, quando você investe, sempre vai ser a taxa Selic efetivamente utilizada, é chamada de taxa Selic over. Então vai ter sempre esse 0,10 a menos, tá certo? Então olha só, site do Banco Central, Panorama Econômico, taxa Selic, 12,75. Então o DI hoje, né, ou CDI, vai ser 12,65. Outro lugar para você procurar, né, a taxa DI é no próprio site da B3, né, que é o site da nossa Bolsa de Valores. Então ele aparece bem aqui em cima, ó, onde eu estou passando o mouse. Taxa DI, ó, certinho, ó, 12,65% ao ano. O valor máximo que você tem, né, o valor máximo que ele é segurado, o valor máximo que você tem em segurança no CDB é o valor de R$250 mil. Então vamos lá, vamos imaginar que você investiu num banco lá e o banco quebrou. Acontece, tá, de alguns bancos quebrarem. Se o teu investimento for até R$250 mil, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Então, como escolher um bom CDB? É interessante que o CDB tem uma rentabilidade próxima de 100% do CDI. Anota isso em algum lugar. Se o CDB tem uma rentabilidade de 200% do CDI, cuidado, pode ter alguma letrinha miúda, pode ter alguma coisa por trás. Se o CDB tem rentabilidade de 50% do CDI, é muito pouco, tá? 50% do CDI é muito pouco, 200% do CDI é muito alto. E aí pode até ser que seja bom, né? Até porque você tem essa garantia do Fundo Garantidor de Créditos até R$250 mil, mas é interessante dar uma olhadinha se não tem letras miúdas. Se você quer aprender a investir, eu vou deixar aqui na descrição a playlist do meu mini curso de investimentos gratuito. Você já fez o meu mini curso gratuito? Cara, é de graça. Aproveita enquanto ele está aqui no canal. É só você clicar aqui no link da descrição e você vai fazer ali 4 aulas para você aprender a investir, a ter mais rentabilidade e segurança nos seus investimentos. Um grande abraço. Investir não é tabu e te encontro lá no mini curso gratuito de investimentos. O link tá aqui na descrição.